Rogério Silva era o típico representante da juventude dourada, com seu bom apartamento, carro caro, corte de cabelo da moda e roupas de grife. No entanto, toda vez que ele chegava ao trabalho, acontecia uma completa transformação em um homem comum, e de tudo isso, restava apenas o corte de cabelo, muitas vezes escondido sob o chapéu de médico. Rogério Silva era o chefe do departamento infantil de um grande hospital multidisciplinar. Sua escolha de profissão foi um choque para seus pais ricos, dada sua juventude nada calma e exemplar. Eles acharam sua decisão bastante estranha, mas, mesmo assim, consideraram aceitável. Durante um ano, observaram Rogério estudando diligentemente seus livros. Esperavam que ele perdesse o interesse pelos estudos difíceis rapidamente, mas Rogério o surpreendeu. Ele completou com sucesso o primeiro ano e foi de férias para visitar seu tio no exterior. Quando voltou, seus olhos brilhavam de entusiasmo. Pai, você não pode imaginar o nível da medicina lá. Meu tio arranjou tudo, e eu passei alguns dias na ala infantil. Foi incrível. Um dia, aspiro a me tornar um supermédico como eles. Os pais de Rogério trocaram olhares surpresos mais uma vez. Seria possível uma pessoa mudar tão drasticamente em um único momento? O Sr. Silva falou, fazendo uma promessa: se você passar pelo segundo ano, eu o enviarei para estudar no exterior. Você merece a melhor educação, meu filho. E ele teve que cumprir sua palavra e enviar seu filho para a faculdade de medicina no exterior. Rogério voltou com um diploma, 1000 ideias e um desejo ardente de curar todas as crianças do mundo. Durante um jantar comemorativo, onde várias pretendentes foram convidadas sob o pretexto de serem amigas da família, o Sr. Silva disse ao seu filho: Rogério, respeito sua escolha e estou muito feliz que agora temos um médico na família. No entanto, você deve entender que trabalhar em um hospital público não é o melhor caminho para você. Rogério, que estava conversando com uma das meninas, olhou para seu pai com interesse. É realmente interessante ouvir isso. Por que você diz isso? Bem, primeiro, você não ganhará muito lá. Segundo, por que se preocupar com todas essas crianças que vêm de famílias problemáticas? Qualquer pai normal levaria seu filho a um hospital particular. Rogério sorriu e respondeu: Pai, quero trabalhar em um hospital comum. Em primeiro lugar, permite um desenvolvimento profissional diversificado. Em segundo lugar, as crianças não são culpadas pelas circunstâncias dos pais. Pela primeira vez, o Sr. Silva não insistiu em sua própria opinião, e Rogério riu ao ver o interesse desaparecer dos olhos das meninas convidadas. Por quase 2 anos, Rogério se dedicou ao seu trabalho. Ele estava na linha de frente, principalmente na sala de emergência, onde encontrava uma infinidade de crianças com várias condições. O diretor do hospital uma vez lhe disse: até que você aprenda a não deixar a dor te dominar, você não será um bom médico. Um médico precisa ter uma mente clara para fazer diagnósticos precisos. Rogério agora entendia a sabedoria dessas palavras. No início, ele sentia vontade de chorar toda vez que uma criança gravemente doente chegava, mas conseguiu se recompor, percebendo que precisava fornecer os cuidados e tratamentos necessários. Embora ainda sentisse dor, nunca deixava suas emoções atrapalharem seu trabalho. 3 meses atrás, Rogério recebeu um chamado do chefe. Por favor, sente-se, Dr. Silva. Rogério se sentou, ciente de que o chefe era conhecido por ser justo, mas bastante rigoroso. Não era incomum que alguém entrasse em seu escritório esperando elogios e saísse sem emprego. Rogério tentou se lembrar de quaisquer erros que pudesse ter cometido, mas nada veio à mente. Dr. Silva, você gosta de trabalhar no nosso hospital? Tudo está bem, Dr. Fonseca. Gosto do meu trabalho e estou satisfeito. O chefe sorriu: você é a primeira pessoa que ouço dizer isso recentemente. Geralmente, todos têm reclamações. Alguns estão insatisfeitos com seus salários, outros com seus horários. Não tenho reclamações. Ouvi falar sobre suas conquistas e sua disposição para assumir funções extras. Isso tem sido muito impressionante. Quando o contratei, eu tinha certeza de que você não duraria um mês. Até apostei com um dos supervisores e perdi. E agora tenho um problema. O chefe do seu departamento está se aposentando, e precisamos de alguém que não só possa gerenciar o departamento, mas também ser um médico excepcional. Eu analisei cuidadosamente todos os candidatos e estou convencido de que ninguém além de você é adequado para esse cargo. Para ser honesto,
Rogério se sentiu um pouco sobrecarregado. Tornar-se o chefe do departamento aos 30 anos era uma honra inesperada. No entanto, ele não se considerava o melhor entre seus colegas. Havia médicos que desempenhavam melhor e tinham mais experiência. Já assinei sua designação, então amanhã você vai direto para o seu escritório, e vamos mudar a placa hoje. Desde então, não se passou muito tempo, mas parecia a Rogério que ele sempre fora o chefe ali. No início, seu pai tentou transferi-lo para uma clínica particular, mas quando Rogério se tornou o chefe, o Sr. Silva relaxou e disse: "Tudo bem, diga-me o que você quer lá. Vou patrocinar seu departamento." Rogério abraçou seu pai apertado e respondeu: "Pai, honestamente, preciso de tudo, mas ficarei feliz em ajudar de qualquer forma." O departamento rapidamente se tornou exemplar, o melhor da cidade. Até os pais ricos agora consideravam se levariam seus filhos a uma clínica particular ou ao departamento de Rogério. No entanto, não havia nada de surpreendente nisso. O pai de Rogério era um homem de palavra, e logo o departamento tinha não apenas novos equipamentos, mas também uma boa reforma e até uma enorme tela de plasma na sala de jogos. Era primavera lá fora. Rogério saiu de casa cedo, pensando mais uma vez que as ligações matinais de sua mãe eram tão revigorantes quanto um banho frio. A canção da mãe era antiga: "Querido, você já tem mais de 30 anos e ainda não se casou." Depois vinham longas listas de quem já tinha netos, depois de quem tinha filhos e, para finalizar, aqueles que pelo menos encontraram suas almas gêmeas. Rogério não tinha nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, e a senhora Silva se perguntava o que havia de errado com seu filho. Rogério não podia dizer à sua mãe que estava cansado dessas conversas, então ouvia pacientemente, às vezes dando sinais de atenção cuidadosa. Ele tinha namoradas, mas sempre que o relacionamento avançava além de algumas noites juntos, por algum motivo, elas começavam a fazer planos para que ele largasse o hospital e abrisse sua própria clínica particular. Rogério sinceramente não entendia por que faria isso. Ele amava seu trabalho e não queria trocá-lo por outra coisa. Depois de tais conversas, o entendimento mútuo terminava imediatamente, e o número de telefone da garota era apagado do celular de Rogério. Certa vez, ele teve problemas com sua namorada, Juliana, uma morena muito atraente e espetacular, mimada pela atenção masculina, que sabia exatamente o que queria da vida. Naquele momento, ela queria ser a esposa de Rogério. Quando ele percebeu que Juliana estava, lentamente mas de forma segura, movendo suas coisas para seu apartamento, ele imediatamente terminou com ela, mas a garota não se acalmou. Rogério nunca soube quando ela conseguiu fazer uma cópia das chaves, mas uma semana depois, quando ele chegou em casa, encontrou Juliana esperando completamente nua. Rogério ficou furioso. Ele planejava assistir a um jogo de futebol na TV à noite, mas, em vez disso, teve que se livrar dessa mulher irritante e trocar a fechadura da porta. Rogério estacionou o carro no estacionamento do hospital. Não havia muitos carros, ele sempre era um dos primeiros a chegar. Doutor Silva. Rogério ouviu uma voz atrás de si e se virou. Não muito longe do carro, estava o chefe. "Vejo que você é um madrugador e gosta de chegar cedo." Rogério realmente preferia chegar com antecedência. Antes de começar suas rondas, sempre perguntava às enfermeiras o que aconteceu durante a noite, quais crianças não dormiram bem, quem comeu mal no jantar e quem chorou e pediu pela mãe. As enfermeiras do seu departamento eram maravilhosas, e qualquer pessoa que não se interessasse pelo bem-estar das crianças durante a noite imediatamente deixava seu departamento. "Bom dia, Dr. Fonseca. O pássaro madrugador pega o verme, não é?" Rogério riu. "Sim, eu sei. A propósito, Deus mesmo o enviou para mim. Tenho um pedido para você. Ontem, meu amigo me ligou e pediu ajuda para sua sobrinha. Ela veio de algum lugar remoto e está estudando para ser médica há 4 anos. E como você deve imaginar, ela quer ser pediatra. O amigo diz que a garota é inteligente, estuda com seriedade, e não apenas por aparência, e realmente quer ser independente. O tio tenta ajudá-la financeiramente, claro, mas ela recusa qualquer assistência. A única coisa que ela pediu ao tio é que arranjasse um emprego de meio período, em algum lugar, até o fim do ano letivo, e também durante o verão, com qualquer horário. Eu pensei que talvez você pudesse encontrar um lugar para ela em seu departamento. Dr. Fonseca, você sabe que meu departamento está cheio de jovens enfermeiras. A primavera começou, todo mundo quer folga e não há ninguém para substituí-las.
Envie a sobrinha para mim, e conversaremos. Acho que dará certo. Muito obrigado por isso. Esse amigo é muito querido para mim, somos amigos desde a infância. Não posso dizer não a ele, é meu dever solene ajudar. Não se preocupe. Se essa garota for responsável com o trabalho, terei prazer em recebê-la. Rogério deu uma volta por seu departamento, observando os quartos de recém-admitidos. Ontem mesmo, ele havia consolado uma menina que estava ali pela terceira vez e ainda não conseguia se acostumar a ficar sem a mãe. Depois, voltou para seu escritório para se preparar para as rondas. Quase imediatamente, houve uma batida na porta. Sim, entre. Uma criatura maravilhosa apareceu no escritório, pois Rogério não conseguia encontrar outra palavra para descrevê-la. Uma garota pequena entrou, mas isso não era o principal. Ela tinha cabelos ruivos trançados e, com seus olhos verdes brilhantes e lábios carnudos e tentadores, era simplesmente deslumbrante. Olá, o Dr. Fonseca falou sobre mim com você, disse a garota, corando profundamente. Rogério a olhou com surpresa e até momentaneamente esqueceu o que dizer. Depois de tossir algumas vezes para organizar seus pensamentos, finalmente falou, sim, nós falamos sobre você hoje de manhã. Não percebi que você chegaria tão rápido. A garota sorriu, revelando uma fileira de dentes brancos. Moro perto daqui. Rogério quase bateu na própria testa. Que idiota! Ele sabia que a garota morava no dormitório da faculdade de medicina, que ficava a alguns prédios do hospital. Rogério olhou para o relógio. Bem, eu tenho rondas agora. Se quiser, pode me acompanhar e depois conversamos sobre o trabalho. Oh, adoraria! Qual é o seu nome? Perguntou Rogério, sorrindo enquanto observava a garota pegar um avental de sua bolsa e começar a abotoá-lo. Ela fez uma pausa, levantou a cabeça e, de repente, caiu na gargalhada. Ah, desculpe, eu sempre esqueço de me apresentar. Meu nome é Carla. E eu sou o Dr. Rogério Silva. Ele examinou as crianças doentes, deu ordens e conversou com os meninos e meninas. Ao final das rondas, Carla o olhou com total admiração. Quando voltaram ao escritório, a garota suspirou. Com certeza me tornarei uma médica tão boa quanto você. Você acha que sou um bom médico? Claro. Acha que pedi para trabalhar no seu departamento à toa? Não. 6 meses atrás, você tratou de uma menina, minha vizinha de vila. Os pais dela sofreram tanto por causa de sua saúde frágil. Ela veio até você com uma doença, mas você notou o problema real. Agora, ela está tão ativa. Quando minha mãe me liga, ela me conta que a mãe da menina está realmente chocada. Eles estavam acostumados a vê-la mal conseguindo levantar, e ela era apática em relação a tudo. Você está falando da Clara, não está? Rogério se lembrou daquela menina que sofria devido à falta de bom senso dos pais. Por algum motivo, eles decidiram que a criança deveria beber todo tipo de erva, pensando que continham vitaminas necessárias, e durante meses envenenaram a criança com infusões que seu corpo não conseguia suportar. Rogério raramente perdia a paciência, mas, naquele momento, sua paciência se esgotou. Ele convidou os pais para o escritório, fechou a porta e expressou seus sentimentos. Ele não apenas os repreendeu, mas também mostrou as possíveis consequências dessas vitaminas para a criança. Ele curou Clara, e parecia que os pais também haviam sido curados, já que a menina estava bem agora. Isso mesmo, Clara. É maravilhoso como o mundo é pequeno. A mãe dela disse que você a sacudiu, literalmente. Agora, ela vê tudo de maneira diferente. Então, você também é um curador de adultos. Rogério riu. Bem, pode-se dizer isso também. Sente-se, vou chamar a enfermeira-chefe e ver como podemos encaixá-la no horário. Helena era uma especialista robusta, de voz alta e muito profissional. Quando ela aparecia, as enfermeiras imediatamente se ajeitavam. Mas seu rosto mudava de forma inimaginável quando via uma criança à sua frente. Nesse caso, ela falava suavemente, e suas mãos eram tão delicadas quanto plumas. Qualquer criança que entrasse em seu campo de visão imediatamente parava de chorar. A princípio, Rogério tratava a enfermeira-chefe com certa desconfiança e notava como as enfermeiras tinham medo dela.
Ele pensava que tais relações interferiam no trabalho delas, mas, então, um dia, um garoto foi trazido para eles de ambulância. Ele havia caído de um brinquedo no jardim e parecia ter quebrado a perna. O menino gritava de dor e não deixava ninguém chegar perto dele. Seus movimentos frenéticos faziam temer que ele pudesse se machucar ainda mais. Sua mãe estava a caminho, mas, devido ao trânsito, só chegaria em 30 minutos. Ela estava ao telefone com o professor, que tentava confortar o menino e conectá-lo com a mãe. Por cerca de 5 minutos, a sala de emergência ficou preenchida com os gritos penetrantes do garoto, atraindo a atenção de quase todo o hospital. Então, Helena chegou, e todos se afastaram para dar passagem a ela. O menino parou de gritar por um breve momento para recuperar o fôlego, e foi nesse momento que ela começou a falar com ele. Depois disso, ele nunca mais ficou histérico e até permitiu que Helena aplicasse uma injeção. 5 minutos depois, a medicação fez efeito, e finalmente puderam começar o exame. Mais tarde, Rogério encontrou Helena sentada em seu escritório, olhando pela janela. Quando ele entrou, ela se levantou. "Devo escrever minha carta de demissão?" perguntou ela. Rogério ficou surpreso no início, mas logo percebeu que ela simplesmente entendia tudo, seus pensamentos, sua insatisfação. Antes de se aproximar dela, Rogério deu uma olhada em seu arquivo, 15 anos de trabalho com crianças. Isso era bastante impressionante. "Helena, vim pedir desculpas. Você é a melhor enfermeira pediátrica, e eu ficaria muito feliz se pudéssemos ser amigos." Pela primeira vez, em todo o tempo em que trabalharam juntos, Rogério viu lágrimas brilhando nos olhos de Helena. A partir desse momento, eles se tornaram verdadeiros amigos. Gradualmente, Rogério percebeu que a expertise de Helena ia além de cuidar de crianças. Ela era uma especialista de alto nível em sua área, mantendo uma organização impecável tanto em papelada quanto em medicamentos. E agora, quando Helena soube por que Rogério a havia chamado, ela não conseguiu conter sua empolgação. "Deus ouviu minhas preces. Precisamos muito de mais uma enfermeira", disse ela, mudando o olhar para Carla. "E você, pelo que entendo, quer trabalhar conosco. Pode nos contar um pouco mais sobre você?" Carla balançou a cabeça. "Meu nome é Carla, estou na faculdade de medicina agora e quero ganhar alguma experiência na minha área favorita. É por isso que estou aqui. Meu objetivo é me tornar médica, e só isso." Rogério olhou para ela com surpresa. Ela falava exatamente como ele, uma pessoa dedicada à medicina e ao trabalho, acima de tudo. Carla começou a trabalhar, e Helena fielmente relatava a Rogério sobre o progresso da nova enfermeira. No início, Rogério não entendia por quê, mas logo percebeu que a enfermeira-chefe acreditava que Carla era sua protegida. Então, ele decidiu esclarecer as coisas imediatamente e entrou na sala de Helena. "Helena, estou interrompendo?" "Não, Dr. Silva, pode entrar. Se me oferecer chá ou café, ficarei profundamente grata." A mulher sorriu e perguntou: "Você se importa com cacau?" "É a única coisa que eu bebo. Sempre preparo fresco para o trabalho e coloco em uma garrafa térmica." "Cacau? Não tomo isso há séculos. Estou dentro." Enquanto o cacau era servido nas xícaras e um prato de sanduíches magicamente aparecia diante de Rogério, ele começou a falar: "Helena, acredito que houve um mal-entendido entre nós. Carla não tem nada a ver comigo. Ela é sobrinha de um amigo do diretor, então você pode não relatar todas as ações dela para mim. Ela está sob seus cuidados. Você pode discipliná-la ou elogiá-la sem hesitação." "Dr. Silva, ora, vamos. Você realmente achou que havia algo acontecendo no nosso departamento que eu não soubesse?" "Claro que estou ciente de que Carla é sobrinha do amigo do diretor. Sei como ela veio da vila para nossa cidade e como ela é determinada. Posso te dizer mais, vejo que você gosta dela." "Carla? Eu? Não, Helena, você está enganada. Ela não é nem de longe o meu tipo." Helena riu de novo. "Dr. Silva, parece que você nem conhece suas próprias preferências. As meninas magras e altas estão na moda, então você pensa que gosta delas. É como sapatos, sabe? Você sempre ama e usa o que está na moda, mas, em casa, é um grande prazer colocar seus chinelos favoritos." Rogério ficou pensativo.
Em alguns aspectos, claro, a enfermeira-chefe estava certa, mas não quando se tratava de Carla. Ele não gostava dela de jeito nenhum, ou... Não, isso não importava. Ela não era seu tipo, e ponto final. Mas Helena provavelmente havia lançado uma espécie de feitiço. Não havia outra explicação. Rogério começou a ver Carla em todos os lugares. Claro, ele já via antes, mas agora não conseguia parar de olhar para ela. Ele notou, de má vontade, que ela tinha o tipo de corpo com o qual a maioria das garotas sonha. E os olhos dela. Sempre que seus olhares se encontravam, ele se sentia envergonhado por algum motivo e desviava o olhar rapidamente, com medo de olhar para seus lábios e se sentindo incomodado com seus próprios pensamentos. Carla já estava trabalhando há 2 meses, e ela rapidamente fez amizade com todas as enfermeiras. Rogério nunca ouviu Helena levantar a voz para Carla. Ele sabia muito bem que até o diretor temia a enfermeira-chefe, então não era apenas porque a garota foi recomendada por ele. Aparentemente, ela era realmente boa no que fazia. Em um dia de verão, quando metade dos médicos estava de férias, Rogério estava de plantão à noite. Aconteceu de ele estar trabalhando com Carla. Ele não sabia se estava feliz ou triste com isso, mas uma coisa era certa, ele não conseguiria dormir naquela noite. Após as rondas da noite, Carla veio correndo até ele. Doutor Silva, precisamos de você na sala de espera. Uma menina está em estado crítico. Ele a seguiu imediatamente. Na sala de emergência, havia uma garota que parecia incrivelmente pálida. Ela não só chorava constantemente, mas também vomitava. Sua mãe estava ao lado, falando sem parar. Que garota problemática. Nunca presta atenção, sempre arranjando confusão. A menina olhou para sua mãe com os olhos cheios de lágrimas. Isso não é verdade, eu não fiz nada. A mulher a empurrou. Cale-se, garota miserável, você só traz problemas. Foi a primeira vez que Rogério viu uma criança sendo tratada assim. Normalmente, quando uma mãe trazia seu filho, ela ficava mais assustada que a criança. E se fosse algo grave, ele já tinha visto mães desmaiarem na sala de espera, incapazes de suportar o choque. Por favor, pare de falar assim, você está deixando a criança nervosa, Rogério disse firmemente. A mulher lançou-lhe um olhar de ódio. Ela comeu alguma besteira, basta fazer uma lavagem no estômago e podemos ir para casa. Se ela vai para casa ou não, quem decide sou eu, Rogério respondeu, voltando sua atenção para a menina. Ela olhava para sua mãe com horror, como se estivesse vendo um fantasma. Carla tocou levemente a mão de Rogério. Rogério, posso falar com você por um momento? Ele já havia terminado o exame da garota e assentiu. Saíram da sala. A garota estava chorando, e quando a mãe não estava ouvindo, ela me pediu para não devolvê-la para aquela mulher, explicou Carla. De acordo com os papéis, essa mulher não é a mãe biológica dela. Ela é uma mãe adotiva. Tem um homem esperando lá fora que não parece ser uma boa pessoa. Rogério deu uma olhada pela janela antes de retornar ao escritório. Sim, havia de fato um homem parado lá, fumando, mas ele estava de costas, e Rogério não conseguia ver seu rosto. Ok, resolveremos isso mais tarde, disse Rogério, voltando para mãe e filha. Bem, tenho más notícias. Vamos manter a menina internada até descobrirmos o que está causando essa reação em seu corpo. Ela precisará ficar no hospital até que todos os exames necessários sejam realizados. Não, ela não vai ficar aqui. Ela vai para casa. Ouça, por favor, mais uma vez, sua filha precisa passar alguns dias no hospital. Você não se importa com o que ela está sentindo? Ela está fingindo, é capaz de qualquer coisa. Eu conheço ela. Vamos, Isabel, levante-se, estamos indo para casa. A mulher começou a puxar a menina, mas Rogério interceptou sua mão. Por favor, acalme-se. Se você recusar o tratamento para a criança, terei que envolver a polícia e o conselho tutelar. Você não quer deixá-la em uma condição de risco de vida, quer? Vocês são pais adotivos, se não me engano. Rogério teve a impressão de que a mulher estava prestes a atacá-lo, mas ela se controlou. Ao sair do consultório, sibilou, você vai se arrepender disso. Vou dar um jeito em você.
Quando ela saiu, a menina olhou para Rogério e sussurrou, "Obrigada", antes de começar a chorar. "Carla, leve-a para um quarto, faça todos os exames necessários. Eu estarei lá em meia hora." "Sim, Dr. Silva." Depois disso, Rogério ligou para o diretor do hospital e o informou sobre o incidente. "Sabe, Dr. Fonseca, estou avisando que tenho a sensação de que essa mãe vai correr para reclamar com as autoridades." "Obrigado, Dr. Silva." "Não se preocupe, eu posso lidar com eles." "Faça o que achar necessário." Rogério preencheu a papelada. A menina tinha 8 anos, embora não parecesse ter mais de 6. Bem, agora ele precisava examiná-la mais de perto. Ele entrou no quarto dela em silêncio. Estava escuro lá fora e, por algum motivo, a luz não estava acesa no quarto. Rogério foi até o interruptor e congelou. Carla estava sentada na cama de Isabel, segurando a mão da garota. Elas estavam conversando, ou melhor, Isabel falava, e Carla ouvia e às vezes fazia perguntas. A menina chorava. Nem tudo era audível, mas, no geral, Rogério entendeu o que estava acontecendo. "Por favor, não me mande de volta. Eu não quero mais ir. Não posso mais. Meu pai sempre nos bate se fazemos algo errado. Quando voltamos da escola, eles nos mandam direto para as estufas, depois para o estábulo. Eles têm uma grande fazenda, e só nós 4 trabalhamos lá. Você sabe o que eles nos dão para comer? Minha mãe traz pão velho e batatas. Às vezes, temos que beber leite estragado. Eu tento não comer em casa, só na escola. Lá, eles nos alimentam de graça. Mas ontem, meu pai ficou bêbado e nos fez comer iogurte com mofo. Eu me senti mal imediatamente, e então ele me deu um soco no estômago, e eu caí e comecei a me sentir ainda pior. De manhã, ele insistiu que eu fosse trazida ao hospital porque ficou com medo, embora minha mãe tenha dito que ia passar. Carla perguntou, "Então você não está sozinha lá?" "Não, eles têm mais 3 filhos adotivos. Todas meninas. Elas têm 10 e 11 anos, e eu sou a mais nova. Não sei por que me pegaram. Eu nem consigo carregar um balde de água." Os cabelos de Rogério se arrepiaram. Ele já tinha ouvido histórias como essa antes, é claro, mas agora estava cara a cara com uma delas. Finalmente, ele apertou o interruptor de luz. "Vocês vão ficar no escuro o tempo todo", disse Rogério, sorrindo. Carla sorriu e disse, "Não, estávamos esperando por você. Acabamos nos envolvendo na conversa e esquecemos." Ela se levantou, começou a preparar Isabel para o exame, mas de repente congelou. Então, olhou para Rogério com confusão nos olhos. Rogério desviou o olhar para o abdômen da menina. Havia uma marca clara de uma bota. Ele não disse nada e continuou o exame. Além da marca, ele encontrou muitos hematomas, e a menina estava muito magra. Meia hora depois, o Dr. Fonseca já estava sentado em seu escritório. Ele estava tão furioso que até tomou um sedativo. "Minha neta tem 8 anos. Eu mataria quem ousasse sequer tocar nela. E aqui está isso." Ele já havia chamado a polícia. "Eles devem estar aqui a qualquer momento." Demorou mais 2 horas para conversar com o policial, depois com a mulher do conselho tutelar, escrever um relatório e obter permissão para retirar as outras crianças. Quando a mulher do conselho tutelar e o policial estavam prestes a ir até aquela vila, ela de repente parou. "Vou trazer as outras crianças para vocês. Elas também precisam ser examinadas." "Claro, lidaremos com tudo adequadamente." Carla e Rogério se sentaram no escritório dele e tomaram café. Pensativa, Carla disse, "Não entendo por que eles precisam de uma fazenda tão grande se não conseguem dar conta sozinhos." "Oh, Carla, acho que é bem claro. Se não fossem as crianças adotivas, não haveria fazenda. Tudo gira em torno do lucro. Não só as crianças trabalham dia e noite, como o Estado ainda paga bem por isso. E como não são filhos deles, não há necessidade de sentir pena. Mas como isso pode ser? Se são órfãos, deveriam ser ainda mais valorizados." "Bem, Carla, você pensa assim porque é uma pessoa de bom coração. E eles não são. Não são humanos." A polícia e a mulher do conselho tutelar voltaram 5 horas depois. Ela repetia constantemente,
Foi horrível, um verdadeiro horror. E então, ficou claro que, a princípio, a polícia não foi autorizada a entrar. Quando quase toda a vila se reuniu no portão, o chefe da família, que já havia sido condenado por crimes no passado, começou a atirar. Felizmente, ele foi desarmado sem ferimentos ou baixas e agora estava na delegacia. Descobriu-se que essas não eram as primeiras crianças adotivas. 2 meninas, que haviam sido levadas quando eram mais velhas, fugiram assim que se tornaram adultas. Elas foram localizadas e também prestaram depoimento. Também veio à tona que havia um homem no conselho tutelar disposto a entregar uma criança a qualquer um em troca de dinheiro. O Dr. Fonseca frequentemente visitava Rogério para saber como seus novos pacientes estavam e informá-lo sobre o progresso da investigação. Carla também participava das conversas, já que era uma testemunha direta do que estava acontecendo. Ultimamente, Carla estava passando todo o seu tempo livre no quarto de Isabel. Rogério até a viu algumas vezes durante seu dia de folga, comprando muitos livros e um grande coelho de pelúcia para Isabel. Rogério parou de negar a si mesmo que não gostava de Carla. Ele gostava dela tanto que isso o tirava o fôlego. Recentemente, Carla foi até o escritório dele e perguntou: Dr. Silva, Isabel será liberada logo? Bem, acho que na próxima semana. Carla sentou-se. Preciso da sua ajuda. Rogério, honestamente, ficou assustado. Carla, aconteceu alguma coisa? Eu nem sei como te dizer. Você vê, eu não posso. Isabel, eu simplesmente não posso. Você não imagina como ela é boa e inteligente. Bem, eu quero adotá-la. Mas descobri que não tenho minha própria casa e, o mais importante, não tenho marido. Eu queria te perguntar, talvez você tenha mais experiência, o que devo fazer? Existe algum site onde posso encontrar um marido de mentira? Eu realmente não sei o que fazer. Carla começou a chorar, e Rogério a olhou, sem entender como não havia notado antes o quão grande era o coração dela. Ele se sentou ao lado dela. Carla, vamos a um restaurante depois do trabalho. Precisamos nos distrair, e a solução vai surgir, você verá. A jovem enfermeira olhou para ele, surpresa, e depois assentiu. Tudo bem, eu aceito. Ao final da noite, Rogério percebeu uma verdade: ele estava completamente apaixonado. No dia seguinte, ele estava de folga. Foi até a casa dos pais de manhã porque precisava conversar com alguém, e, claro, ninguém o entendia melhor do que seus pais. Sua mãe imediatamente começou a arrumar a mesa e não parava de abraçá-lo o tempo todo. Rogério, você se tornou um homem e tanto, e faz tanto tempo que não nos visita. Seu pai o observava com satisfação. Ele costumava ligar secretamente para o diretor para perguntar sobre o desempenho do filho. O Dr. Fonseca sempre dizia que nunca tiveram um especialista melhor, então o pai de Rogério se orgulhava dele, mas não demonstrava. Quando a família se sentou à mesa, o pai de Rogério perguntou: o que há de novo no trabalho? E Rogério contou o que havia acontecido. A senhora Silva não conseguiu nem comer, de tão perturbada que ficou. Temos que comprar algo para essas meninas, especialmente para Isabel. Temos que fazer algo. E quanto a Carla, ela é uma garota tão inteligente. O pai de Rogério ficou em silêncio por um tempo, observando o filho atentamente. Rogério, pelo que entendi, isso não é tudo o que você queria nos dizer, certo? Não, pai, você está certo. Eu amo Carla e quero pedi-la em casamento. Sei que não é o costume em nossos círculos, mas é a minha vida, e vim aqui hoje para que não haja mal-entendidos entre nós no futuro. Vou pedi-la em casamento de qualquer jeito. Houve um silêncio na mesa por um tempo. O pai de Rogério sempre tomava as decisões na casa, então sua mãe olhou para ele. Eles viviam em um círculo social onde as ações do filho poderiam não ser bem compreendidas, então ela aguardava sua resposta. Finalmente, o homem olhou para sua esposa e disse: querida, por que está sentada? Traga o anel da vovó. Como ele vai propor sem ele? A mãe rapidamente se levantou e desapareceu em um dos quartos. Rogério sabia que havia um anel especial em sua família, passado de geração em geração, sempre dado às filhas ou noivas. Ele se virou para o pai e disse: pai, obrigado por me entender. Rogério saiu correndo para o trabalho, mesmo que não fosse seu plantão naquele dia. Ele não conseguia esperar mais.
correu pelo corredor, surpreendendo todos os funcionários, e entrou no quarto de Isabel. Como ele esperava, Carla estava lá também, lendo um livro para a menina. Ambas olharam para ele surpresas. Rogério não ouviu a porta se abrir atrás dele. Helena veio perguntar o que havia acontecido. Carla, você quer se casar comigo? Eu te amo e prometo ser um bom pai para Isabel. A enfermeira-chefe sorriu discretamente e fechou a porta. Tudo havia saído exatamente como ela planejara. E não importava que ela tivesse manipulado um pouco a situação, enviando Carla a Rogério em busca de conselhos e dizendo a ela que ele certamente sabia como resolver aquele problema. Carla se levantou, confusa. O que você disse? Como podemos nos casar? Como você pode me amar? Helena te contou tudo? Rogério perguntou. Contou o quê? Eu só disse a ela que... A garota se interrompeu e ficou em silêncio, visivelmente envergonhada. Então Isabel, com um sorriso, interveio. Doutor Silva, a Carla disse a Helena que gostava muito de você. Elas pensaram que eu estava dormindo, mas ouvi tudo. Carla ficou furiosa e envergonhada, enquanto Rogério sorria. Bem, parece que tudo está se encaixando. Carla, este é o anel que foi passado de geração em geração em minha família. Amanhã iremos ao cartório, e depois conheceremos meus pais. Você precisa ter este anel com você, caso contrário, terei problemas com minha mãe. Carla timidamente estendeu a mão, e Rogério colocou o anel em seu dedo. A mulher do conselho tutelar foi de grande ajuda para eles após o casamento, agilizando rapidamente todos os procedimentos necessários para que Isabel fosse adotada. Parabéns, Isabel, por sua nova mamãe e papai. E parabéns a vocês, meus queridos, por essa menina maravilhosa, disse a mulher, entregando a Carla uma pasta com os documentos de Isabel. Isabel se jogou nos braços de Carla e Rogério, abraçando-os com força. A vida seguiu em frente, mas tomou um novo rumo, alcançando um nível mais feliz, por assim dizer. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.